Programa Um Novo Olhar. Sejam bem-vindos e bem-vindas a todos e todas que acompanham o programa Um Novo Olhar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre tempo de qualidade. Aprenda e comece a ter o teu. Bom, eu sou a Fernanda Malaquias e hoje eu estarei compartilhando esse espaço com a Delmar, que irá responder as perguntas que vocês nos enviam. Então, seja bem-vinda, Delmar. É uma alegria renovada, sempre que estamos juntas, juntos. Então, eu agradeço a todos que estão em sintonia e a você, Fernanda, por mais esse encontro. A gente realmente já começa agradecendo, porque, olha, eu confesso para vocês que esse vai ser um programa que vai me ajudar muito, porque tem sido desafiador separar, né, no meio de tantas coisas que nós estamos inseridos, né, contexto social, enfim, trabalho, família e tudo, ter tempo de qualidade, né? Então, eu acho que vai ser um programa muito interessante e a gente já também agradece sempre as perguntas que vocês nos enviam. E para iniciar a nossa conversa, Delmar, vou puxar a pergunta do Carlos Eduardo, de Santana, Zona Norte, e ele pergunta assim: como saber se estou realmente vivendo um tempo de qualidade ou apenas ocupando o tempo com distrações? Delmar. Essa é uma excelente pergunta. Então, vamos lá. Primeiro, faz uma agenda e coloca o tempo que você dedica para suas atividades. Então, por exemplo, Carlos Eduardo, escreve lá, né, de segunda a domingo, quais são suas atividades. E aí você vai olhar, porque o tempo é o mesmo para todos nós, concorda? O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem 30 dias para todos nós. E o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Portanto, como utilizar? E você traz um ponto, Carlos Eduardo, que é a questão das distrações. O que são as distrações? Tempo demasiado na internet, né? Um tempo quando você fica divagando em demasia, tudo que é em excesso. Então, tudo que é excesso, trabalho em excesso, você pode colocar tudo nesse combo de distrações. Então, a melhor forma e eu aprendi isso com uma doutora lá da Unifesp de meditação. Então ela pedia, pega uma folha A4 e você põe ali, né, de segunda a domingo, das 0 hora até as 23 horas. E ali você vai colocando tudo o que você faz. E aí você vai poder olhar e dizer, opa, aqui eu estou me distraindo. Então, você vê a quantidade de horas de sono, o tempo que você se dedica para alimentação, para o autocuidado, e o que tiver fora disso, olha, você vai se surpreender com a quantidade de distrações. E aí é aquela vontade para fazer a mudança, né? Tempo de qualidade é o que te traz. Sabe uma sensação de que você está crescendo, evoluindo, progredindo? Porque todos nós estamos inseridos na lei de progresso e de evolução. Então, tempo de qualidade é o tempo que você sente que está evoluindo e progredindo. O que tiver fora disso, ó, vamos aparar as arestas aí, tá bom? Fernanda. Boa, e você sabe, né, Delmar, que enquanto você estava falando, eu até me lembrei, né? Eu acho que eu mesma estou procurando ter isso comigo, como se fosse um radar. Se após aquele momento eu não me senti em paz, não me senti bem comigo mesma, né? Por isso que acho que é tão importante o que a gente sempre vem enfatizando, né, Delmar? Não só você, mas todas as comunicadoras que fazem parte aqui do Novo Olhar, sempre a gente vem trazendo muito esse trabalho de autoconhecimento, de autoconsciência, né? Porque se após aquele momento você não se sentir em paz, presente, né, com uma certa conexão, é porque talvez não houve uma certa qualidade, né? Então, o quanto que tem me ajudado, assim, ter esse radar, sabe?
Será que eu estou me sentindo bem depois desse momento presente? Estou conectada? Né? Então, acho que fica aí como uma dica também. Muito bem, sigamos. Andréia Matos, do Tatuapé, Zona Leste, pergunta assim: a psicologia fala sobre a presença plena. Isso se conecta com o espiritismo de alguma forma, Delmar? Totalmente, Andréa. Boa pergunta a sua. E por que se conecta totalmente? Primeiro, Jesus, o que ele fala? Já que você falou de espiritismo, vamos para o mestre. Ele diz assim: a cada dia basta a sua aflição. Em outras traduções, a cada dia basta o seu cuidado. Eu prefiro a segunda, cuidar do dia, em vez de ficar aflito com o dia, porque para mim a aflição já vem com ansiedade. Então, a cada dia basta o seu cuidado, cuidar do dia. E essa presença plena, que a psicologia tanto fala, né, e o tal do mindfulness, né, a gente tem ouvido tanto essa palavra, que é também a atenção plena no que está acontecendo na tua vida. Por que elas se conectam? Você falou uma coisa muito importante. Quando terminar, cada atividade que você terminar e começar, você pergunta: quanto de energia eu tô? Como é que eu tô agora? Juntando a primeira com a segunda pergunta. Qual é a minha qualidade aqui de presença e de energia? E aí você vai se perguntar e vai sentir, vai se observar, processo de autoconhecimento. Terminou a atividade, se pergunta: como é que está o meu nível de energia? Isso tem muito a ver com essa atenção plena. Quando você está cuidando do seu dia, como diz Jesus, com atenção e presença plena, eu vejo isso quando, por exemplo, no Instituto Evoluir, que às vezes, né, nós chegamos às 7 da manhã, e como ontem, das 7 da manhã às 19 horas, 12 horas ininterruptas. Eu saio cheia de energia. Então eu falo: opa, isso é qualidade de vida e é qualidade de tempo, que é o tema de hoje. Então, essa pergunta, depois que eu comecei a fazer, ela é um divisor de águas, ela dá sinais, o corpo dá sinais. Se você está energizada, energizado, se você está cansada, cansado, se você está esgotada, esgotado. Então, vai observando. Então, sim, presença plena e espiritismo tem tudo a ver, se conectam demais, Fernanda. Maravilhoso. Você sabe, Demar, enquanto você estava falando, eu me lembrei, né? Tem uma música do Gilberto Gil que fala, né, que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, né? E eu acho que ambas as visões, tanto a psicologia quanto o espiritismo, nos lembram que o presente, de fato, é o tempo mais sagrado que nós temos, né? Então, tem sido muito, essa reflexão tem feito, assim, parte, né, dos meus dias, porque no Instagram, né, no meu Instagram, tá circulando um post que diz assim: não poste nada em tempo real. Eu achei isso muito interessante. Por quê? Propõe você sustentar o momento presente. Porque às vezes, gente, eu não sei vocês, mas eu já conheci casos assim, de sair com pessoas que antes de comer, antes de perguntar se tá bem, a pessoa quer, olha, já pegar o celular para tirar uma foto. Ai, vamos registrar esse momento, vamos postar, vamos, né, vamos marcar aqui que nós estamos em tal restaurante. Então, acho que tem um convite também, né? Eu quis fazer essa ponte, porque é algo que está sendo muito falado nas redes sociais hoje, né? Desse olhar, olha, antes de você postar qualquer coisa, viva o tempo real, né? Vai fazer uma viagem, poste depois da viagem, vai conhecer o restaurante, desfrute primeiro do restaurante, da sua companhia. Depois, é claro, tem registros, e para quem gosta de postar, tá tudo certo, pode postar. Mas o quanto que a gente não deixa esse aspecto roubar a gente um pouquinho ali do momento presente, da presença plena, como bem disse a Andrea, e a Delmar trouxe a reflexão, né? Muito bem, seguindo, Flávia Manuela, de Piracicaba, pergunta assim: tenho sentido que os meus dias passam rápido e sem sentido. O que podem me ensinar sobre tornar o tempo mais significativo, Delmar? Interessante essa, hein? Essa pergunta é ótima, Flávia. Adorei. Sabe por quê?
Uma parte a Fernanda já abordou, né? Que é a questão de... Você viu que ela falou? Você chega num lugar, a pessoa... vamos registrar. Quer dizer, ela não está vivendo. Ela já quer registrar, já quer postar. Isso é viver o tempo presente? Não. Se você não vive o tempo presente, como é que você vai ter sentido? Né? Como é que esse tempo vai ter um significado? Se você já quer postar, você já quer pôr para fora, se você não está nem respirando direito, você tá, ou então que é o que você falou, está no restaurante, em vez de saborear, não, de fotografar. Pera, saboreia primeiro, aí então tem um significado, porque se eu tiro a foto, quando você tira uma foto, você está inclusive dissociada daquele momento. Então, sim, né? Se estão passando rápido e sem sentido, será que, e eu adoro essa música, entre todas, né? Do Gilberto Gil, e eu pude ver isso no show. Quando eu fui, eu cantei todas. Eu falei, gente, eu cantei todas, eu sabia decor. Então é uma vida. E eu não tinha ideia disso, e aquela música, e é exatamente o que você falou, né? Assim, uma ou outra imagem, um pedacico daquela. Se eu quiser falar com Deus, essa daí, total sincronicidade. Eu pensei, né? O Marcelo falou e ele cantou. Eu falei, nossa, deu até uma coisa. Então, isso é estar no momento presente com todo, né, teu corpo. Então, você está com as sensações, com os sentimentos, com os pensamentos, junto com o corpo. Porque o corpo ele não sai do presente, a nossa cabeça é que sai. Então, Flávia, o que ensinar sobre tornar o tempo mais significativo é viver no presente. Porque se você vai para o futuro, pronto, tua cabeça está no futuro, não está no presente. Teu corpo está no presente, mas tua mente não está. Se você está remoendo o passado, você não está no presente, você está no passado. Olha que interessante. A vida tem significado, o tempo tem significado quando você o vive, né? Quando você está vivendo o momento presente. Então, é muito boa a tua pergunta, né? E lembrando, se você estiver muito desconectada, eu quero ter... lembra, sente tuas mãos e teus pés, que fazem parte do corpo. E aí você vai trazendo o corpo para o presente, traz seus pensamentos para o presente, tuas sensações e sentimentos. Flávia. Maravilhoso. Olha, esse finalzinho, Delmar, me deixou também reflexiva, viu? Acho que contemplou a Flávia, a mim e a todos nós. Porque acho que isso é muito interessante, né? Se a gente parar para pensar, o quanto que muitas das vezes nós carregamos o passado para o presente, né? Às vezes uma situação que aconteceu lá atrás, a gente traz ainda assim para o presente. E aí, né, acho que além de tudo isso que a Delmar trouxe, né, a importância de criar esses rituais com sentido, momentos de conexão real consigo com os outros, né, tem um passo que se você sente que precisa de ajuda, dá para recorrer, né, a psicoterapia é um caminho, enfim, existem técnicas hoje na psicologia que podem te ajudar, então, se você sente que precisa de ajuda, esse é o momento que a gente pausa um pouco a nossa conversa, justamente para falar, né, da parceria que nós, no Instituto Evoluir, temos com a FEAL, né? Então, se você sente que, poxa, né, enquanto nós estamos aqui conversando, essa questão me pega, tenho dificuldade, sim, de separar ali um tempo na minha agenda com qualidade para mim, né, de sustentar um momento presente. Tá tendo essa dificuldade? Entre em contato com o Instituto. Eu tenho certeza que nós temos uma equipe muito bem preparada que vai poder te ajudar, tá? Então, eu quero reforçar a nossa parceria aqui e dizer que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir, tá? Então, fique à vontade em entrar em contato conosco. Deixo aqui também, para você que está nos assistindo, um convite para fazer parte dessa rede, né, de amigos que compartilham bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Então, nos ajude a manter a programação que auxilia você e tantas outras pessoas no ar. E você pode ajudar espontaneamente por duas formas. A primeira é pelo Pix, DDD 11, número 9762, desculpa,
7261-0272, de maneira segura e tranquila. Ou, se você preferir, você também pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org, e lá obter todas as informações para se tornar um sócio. Legal? Muito bem. Seguindo aqui na nossa conversa, sigo com a Ana Maria, de São Paulo, e ela pergunta assim, Delmar, no mundo agitado em que vivemos, como equilibrar produtividade com momentos de qualidade para a alma? Olha que riqueza! Pois é, as perguntas hoje estão ótimas, ótimas. E aí, Ana, seguinte, nesse mundo agitado que vivemos, e é verdade, a maioria vive muito agitado, talvez escrever o que é produtividade para você. Porque o que é produtividade para uns não é produtividade para outros. Então, isso é muito pessoal. Né? Então, faz uma lista. Produtividade, coisas que você considera que são produtivas, né? Tipo trabalho, né? Tem a parte mais prática da vida, mais lógica, mais racional. E momentos de qualidade para a alma. Outra lista. E aí você põe momentos para a alma. Olha que bonito, dá até um, né, nome de livro, programa, de TV e tudo. Então, o que também é um momento de qualidade para a alma, para uns, é diferente para os outros. Para uns, um momento de qualidade para a alma é estar com a família. Né? Para outros, além da família, estar com os amigos. Para outros, é fazer um trabalho voluntário. Para outros, é quando eu leio. Não quero ninguém perto de mim, eu preciso de um momento onde eu preciso estar só, eu preciso estar comigo mesmo. Outros, não, para mim, qualidade para a alma é eu estar em contato com a natureza. Não, para mim, olha quanta coisa, né? É ir numa missa, é ir num templo, é ir numa igreja, é ir. Não importa. Então, qualidade de alma é muito diferente para cada um. Então, a sugestão, Ana Maria, para você e para todos é 2 listas: produtividade, tempo de produtividade e tempo para a qualidade da alma. Isso é uma balança. E aí, lembra daquela agenda que eu coloquei? Coloca na. Olha, por conta desse mundo agitado, eu conheço um terapeuta que eu gosto muito dele, e ele fala exatamente isso. Ele diz assim: o que é importante para você, põe na agenda, porque senão outras coisas elas vêm para a agenda. Olha só. Então, e se você não cuida da sua agenda, alguém cuida para você e fica colocando coisas, e ela vai encher do mesmo jeito nesses tempos agitados. Tá? Então, a minha sugestão, fazendo essa lista, encontra na semana esses momentos preciosos para a alma e faça de um tudo para viver. Aí junta com as outras respostas. Aí vive esse momento, degusta, aprecia, né? Fica 100% presente com a sua alma. Fernanda? Que show, que show. Já tô aqui pensando. Olha, revisitar, aproveitar, né, gente? Os momentos, esses momentos de reflexão, de aprendizado, vou revisitar a minha própria agenda. Porque teve uma época, principalmente no final da minha faculdade, no último ano, que foi muito intenso, enfim, tive crises de ansiedade. Eu comecei a colocar breaks, né, pausas na minha agenda. Então, eu colocava mais de uma pausa, às vezes, no dia. E isso que a Delmar trouxe é muito verídico, é verdadeiro, real. Se a gente põe essas pausas, é como se fosse um compromisso com a gente mesmo. Agora, se a gente, né, não, eu sei que eu, né, vou pausar, mas não preciso incluir na agenda, e vai ficando, vai indo, né, e isso vai, de fato, até adoecendo, né, Delmar? Acho que ela trouxe essa profundidade, né, esses momentos de qualidade para a alma, de fato, a nossa alma vai sentindo, né, porque o quanto que o equilíbrio, ele nasce, pelo que eu entendo, da consciência, né, então, produtividade vazia, sem sentido, ela esgota. A produtividade com sentido, com alma, né, com que pulsa, ela nutre. Então, o quanto é importante mesmo ter essas pausas conscientes. Muito bem, seguindo.
O Antônio Carlos, de Santo André. Delmar, ele pergunta assim: podemos dizer que oferecer tempo de qualidade ao outro é uma forma de caridade? O Espiritismo vê isso como uma forma, como uma parte da reforma íntima, Delmar? As perguntas hoje estão, assim, fenomenais, né? Nossa, eu estou gostando muito, mas é muito mesmo. Olha só o Antônio Carlos. O que ele diz? O tempo, se ele é o bem mais precioso que nós temos na vida, né? O que é o bem mais precioso? O tempo. Tá? Tem pessoas que vão falar, saúde, tá? Mas saúde está dentro do tempo. É o tempo. E se é o tempo, se eu dedico o meu tempo de qualidade para o outro, só pode ser uma forma de caridade. Então, Antônio Carlos, eu estou com você. Sim. E o Espiritismo vai ver isso como uma parte da reforma íntima? Sem dúvida que vai. Ele vai ver isso como. Por quê? Porque tudo o que nos eleva, e ainda mais fazemos para o outro, nossa, nós temos essa questão da reforma íntima. Mesmo porque, pode ver, quando o Chico Xavier ele estava meio triste, acabrunhado, o que o Emmanuel pedia para ele? Vai ao encontro do teu irmão, daquele que tem mais dificuldade. Então, olha que maravilha. Ele vinha com essa proposta. Se valia para o Chico, vale para a gente também. Olha que bonito. Então, vamos aproveitar essa lição? Tempo de qualidade. Porque às vezes a pessoa vai doar para o outro o tempo do cansaço, né? Ou projeta coisas no trabalho voluntário com os outros, projeta questões mal resolvidas suas, ou de casa, ou para fugir de casa. Não. Tempo de qualidade, dê o seu melhor, aí sim. Isso é um processo, é uma construção. Então, vamos lá, vamos dedicar tempo para o outro. Tempo de qualidade. Estaremos sim, fazendo parte, tem muitas outras coisas, mas é parte da nossa reforma íntima. Muito bom, Fernanda. Muito bom mesmo. Gente, olha, realmente conversa boa, passa rápido. Então, Delmar, estamos chegando no finalzinho do nosso tempo de qualidade, porque acho que nós tivemos uma conversa de qualidade, com perguntas maravilhosas, né, que acho que é, às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos, né, e geram muitas reflexões. Então, obrigada, Delmar, por esse tempo aqui de qualidade conosco, por trazer suas reflexões. E agora eu quero passar a palavra para você novamente, para você fazer seu fechamento dele. Eu vou fechar de novo com Jesus. Para mim não tem melhor, né? Melhor orientador para a questão do tempo. Aliás, ele em 3 anos, né? Ó o que fez no seu tempo entre nós mais ativo. Então, ele aproveitou o tempo com todas as pessoas de todas as camadas sociais, intelectuais, culturais, homens, mulheres, crianças. Ele deu lições através das suas parábolas em todos os níveis. Então, para mim, ele é a referência, Jesus, na questão do tempo, na questão dos afetos, na questão da vida futura, do que nos espera. Então, são tantos pontos, né? Se você ocupar o seu tempo e eu o meu, né, mais tempo no Evangelho segundo o Espiritismo, estudando, se dedicando, e a conexão com a espiritualidade, para mim, essa é outra qualidade de tempo. Dedicar um tempo para conexão com o nosso anjo guardião, mentor, protetor, o nome que você queira dar. Então, que possamos, em conexão com esse mestre maior, que é Jesus, né, aplicando o que ele disse, a cada dia basta o seu cuidado, um dia, qualidade de tempo, e que possamos estar juntos em próxima oportunidade, que seja bem breve. Adorei as perguntas hoje, Fernanda. Foi maravilhoso mesmo. Gente, muito obrigada. Delmar, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos e todas que nos acompanharam até aqui e que, né, mandaram as perguntas, foram incríveis. E que possamos ter essa consciência, né, que o nosso tempo é vida. E se doar tempo com amor é, então, doar um pedaço da nossa vida, né, um pedaço da nossa própria eternidade, que a vida é para sempre, né? Então, quero agradecer toda a equipe da produção do programa O Novo Olhar, Thaís Cabenguele, toda a equipe técnica,
e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá! Você acompanhou Um Novo Olhar.